Nessa vinheta, hora de vendas e negócios com Márcio Barreto, aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. CBN Vendas e Negócios, com Márcio Barreto. Hora de... Não ouço nada, Washington Guimarães. Agora sim, Washington Guimarães. Anderson Souza, nosso diretor de streaming, fez a mágica acontecer. Márcio Barreto, toda terça-feira reina por aqui com seu talento, com convidados especialíssimos. E ele está tão comprometido com você, ouvinte, que ele está em viagem e já articulou uma pauta sensacional e conversa conosco hoje ao estilo Barreto pelo Mundo. Barreto, meu amigo, bem-vindo. Você fala de onde? Oi, Marcela Vasconcelos, boa tarde para você, boa tarde, ouvintes da CBN. Eu estou falando, sabe de onde? Do norte do Brasil. Olha isso. De Palmas. Palmas? Eu não capital conheço do Tocantins. Pois é, eu também não conhecia e estou já me apaixonando por esse estado, por essa capital. E olha que a gente vai ficar aqui só um pouquinho e depois vamos seguir para o Jalapão. Olha que legal, olha que tremendo. Você está aí para algum propósito específico, uma missão? Você pode contar um pouco para a gente, Barreto? Alguns propósitos, né? Sempre muitos propósitos. Um deles é desbravar o Jalapão, esse lugar que é, infelizmente, ainda pouco conhecido pelos brasileiros, por nós brasileiros, né? Eu venho ensaiando há muito tempo para estar lá e vim numa missão com alguns grandes amigos, né? De explorar e mostrar um pouquinho esse lugar incrível, junto com o time Grupo Saga também. Estamos aqui no Tocantins. Excelente viagem para você e toda essa equipe sensacional. E mesmo assim, o nosso propósito de toda terça-feira não foi esquecido, muito pelo contrário. E nessa terça-feira, dia do professor, eu quero parabenizá-lo, porque é um professor e vem ensinando tantos alunos a vender. Barreto, parabéns por esse dia, por compartilhar seu propósito de vida e Obrigado, ensinamentos, e o Marcelo. faz de forma única, leve. É sempre gratificante aprender com você. É uma troca, né, Marcela? Obrigado. E você também, para mim, é uma grande professora, viu? O tempo todo nos ensinando com seus exemplos, sua influência, né? O seu talento e, obviamente, a sua humildade, que eu sou muito fã. Tudo se conecta, tudo se converge. Mas eu recebo com muito carinho, realmente. É um propósito de vida agora poder levar essa mensagem para que mais empresas, mais pessoas possam prosperar através dos processos das vendas. Amigo, antes da gente partir para o seu convidado, tem algum professor que você lembre, assim, que fez parte, está na sua memória, que foi importante na sua trajetória? Sim, sim. Eu vou falar do mais recente. Tem muitos, né? Desde da época do ginasial. Mas tem um que está comigo, inclusive, na viagem, que é meu grande irmão, meu grande amigo, Eudon Jorge. Esse sim, lecionou por muitos anos. Então, eu até recebo o título de professor também, até porque hoje a gente está levando essa mensagem, né? Sim. De forma didática. Mas eu queria parabenizar o Eudon Jorge, que inclusive está comigo nessa missão também aqui do Tocantins. Eudon, parabéns para você, meu amigo. Tamo junto sempre e que você continue aí abençoando outras vidas através do ensino, através do seu conhecimento. É um cara muito inteligente e tem muito a ensinar pra gente. Nosso carinho também a ele. E olha só, pauta do dia, já gostei de cara. Desafios da transição gestão familiar para grandes grupos. Eu imagino que essa é uma interrogação, uma angústia, uma preocupação para tantos empreendedores. Quem que você convidou para nos ensinar com essa pauta tão relevante, Barreto? Marcela, também é um outro professor, um cara que aprendeu muito ao longo da vida e eu posso chamá-lo de amigo. Dessa vez é o Paulo Boscolo. Paulo Boscolo, ele é sócio-diretor da Saga Taro Mitsubishi e ele tem um histórico muito bacana, né? Engenheiro civil, pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, ex-atleta de vôlei, o cara é alto, é um grande homem, ele aparecendo já na tela aí, ó. Ele está sentado, mas ele é um grande homem também, não só em estatura, mas realmente do seu caráter. Então, como a gente conhece ele, né? Tem uma carreira na área comercial da Shell, foi presidente da FenaBrave, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos, né? A qual ele faz parte até hoje, diretor executivo da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, e como eu falei no início, ele é sócio-diretor também da Saga Taro Mitsubishi, que é
do Grupo Saga, que é um grande parceiro nosso também, né? Paulo Boscolo, bem-vindo ao Estúdio CBN com a Marcela Vasconcelos e ao CBN Vendas e Negócios. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Márcio. Um prazer estar aqui. Parabéns a você, Márcio, mestre dos mestres. Conheço você há muitos anos, tem uma carreira maravilhosa também, construiu a sua carreira. E é uma honra. Eu sou assíduo ouvinte da Rádio CBN, conectado direto, e agora eu estou junto com vocês aqui no programa. É uma honra. Vamos lá. Ai, que audiência qualificadíssima. Obrigada, Paulo. Bom saber que você está sempre na sintonia É verdade. aqui. Uma honra ter você conosco no Dia dos Professores e tenho certeza que os dois vão contribuir e ensinar muito nessa tarde. Barreto, lê um pouco aí, fala um pouco do seu currículo, né? E que currículo, inclusive, mas aqui a gente tem sempre o bom costume de ouvir boas histórias, né? A gente gosta de ouvir as pessoas, então a gente quer ouvir um pouco mais de você, da sua trajetória, da sua relação com o esporte também. A gente quer agora que você se apresente para a nossa audiência antes da gente falar dessa pauta que é desafiadora. Você sabe que quando o Márcio fez a pergunta, você fez a pergunta para o Márcio, né? Quem que é a sua referência de professor? Na hora veio a minha referência de professor e foi um camarada chamado Marcos Antônio Fusaro. Pouca gente conhece o nome, mas ele foi meu primeiro professor de vôlei e, e ele é uma referência para mim, porque imagina, eu na época tinha 11 anos quando eu comecei a jogar e eu era muito mais alto que os colegas, então normalmente a pessoa com mais estatura tem uma certa dificuldade com habilidade, né? E ele fazia questão que eu ficava mais tempo depois do treino, treinando saque, treinando o movimento técnico do ataque e tudo mais. E eu devo tanto ao esporte, devo tanto ao vôlei que, claro que eu tive grandes mestres, né, na minha carreira, mas ele foi a primeira referência de quem fez a diferença na minha vida, porque o esporte me trouxe tanta coisa, me trouxe disciplina, me trouxe consciência corporal, me trouxe trabalho em equipe, me trouxe superar desafios. Graças ao esporte eu consegui o meu primeiro emprego, as primeiras viagens pelo Brasil foi jogando vôlei, os amigos, depois eu me tornei professor de vôlei também de crianças, tem vários alunos que eu encontro pela cidade de Cuiabá até hoje, é sempre muito gostoso lembrar, então, enfim, fica aqui a minha homenagem póstuma ao grande Marco Antônio Fusaro, minha referência como professor. E aí, depois do esporte, né, eu tentei uma carreira, fiz tudo que eu podia para me tornar um grande atleta, virei mais um atleta grande do que um grande atleta. Então, no tempo hábil, eu mudei meu foco para a vida profissional, me formei em engenharia civil pela Universidade Federal, comecei a trabalhar na área da engenharia civil, construir casas, prédios, e na transição do governo Collor, a construtora era uma construtora pequena que eu trabalhava, não suportou aquela crise, a empresa veio a sucumbir, né? E aí eu fui para o mercado de trabalho, fui contratado como engenheiro na Shell, mas eles queriam um engenheiro porque o engenheiro tem o raciocínio cartesiano, teste de hipóteses, comparar possibilidades e tudo mais, eles queriam alguém com essa competência para poder atuar na área industrial, área comercial. E aí eu virei comercial de lá para cá. Trabalhei 12 anos na Shell e quando foi 2002, numa transição de carreira, meu pai já tinha fundado a Tauro Motors Mitsubishi, e aí que começa a história da empresa familiar, né? E, enfim, foi a possibilidade que eu tive naquele momento de fazer uma transição, me juntar a ele em 2002 e, enfim, hoje a Tauro completa 30 anos e é o assunto do dia, né? É a transição que nós fizemos recentemente de uma empresa familiar para fazer parte de um grande grupo como o Grupo Saga. Perfeito. Pô, que top, hein? Que história. Eu fiquei com uma dúvida. Qual é o nome do seu pai? Carlos Bosco. Carlos, nosso carinho, Carlos reconhecimento Bosco, também. Chegado em Cuiabá em 1900. Chegamos em Cuiabá em 1978, né? Quando chegamos em Cuiabá, a gente veio de carro. Quando nós passamos em frente ao FMT, meu pai falou: olha, estamos chegando em Cuiabá. Ainda tinha o restinho da Fernando Corrêa para começar a cidade. É muito bacana lembrar disso tudo.
Barreto, tô tocando a bola para você. Conduz melhor do que eu facilmente, mas a qualquer momento eu vou colocando as minhas perguntas e já tem aqui mensagem de ouvinte. Então, toca daí, eu tô por aqui para dar o suporte que vocês precisarem, viu, gente? Obrigado, Marcela Vasconcelos. Você realmente é diferenciada, viu? Diferenciadíssima. Bom, é bacana a gente poder bater esse papo, viu, Paulo? Estou muito feliz de estar aqui nas ondas da CBN 95.9 e poder ajudar, assim, acho que muitas pessoas, né, Paulo, com seu conhecimento, com a sua vivência, toda a sua trajetória, onde muitas pessoas tiveram essa dificuldade mesmo de, poxa, começar uma empresa familiar. E eu sempre ouvi falar que uma empresa familiar em um grande grupo, né? Eu já ouvi falar que a empresa familiar toma uma decisão mais rápida do que um grande grupo. Ou será que às vezes demora porque tem que falar com um parente? Dá para dizer para a gente, numa tomada de decisão, quem é que sai na frente? Um grande grupo ou uma empresa familiar? Sem dúvida, a empresa familiar, ela demanda menos contatos, né? Menos reuniões, e tudo mais para tomar uma decisão. A questão é que a capacidade de manobra, a decisão pode ser rápida, mas às vezes a capacidade de manobra, ou seja, o aporte que pode ser necessário em uma dessas decisões, sem dúvida nenhuma que um grande grupo sai em vantagem, né? E é interessante essa história da transição, porque durante 22 anos, eu atuei como empresa familiar e éramos, primeiro eu e meu pai, depois meu pai faleceu e com isso vieram os irmãos para a sociedade. E nós sempre, eu e os irmãos, tivemos profundo respeito à empresa, profundo respeito a normas, profundo respeito ao dinheiro. Em momento nenhum nós confundimos a vida pessoal com a vida profissional, o caixa da empresa com o caixa pessoal. Então, quando nós fizemos agora, recentemente, a transição para o grupo Saga, né, eu não tive dificuldade nenhuma com essa questão de disciplina. Agora, essa transição, ela veio num momento chave, porque nós vínhamos assistindo, enquanto empresa familiar, primeiro, eu não consegui, entre aspas, não consegui fazer sucessores. Eu tenho duas filhas, e nenhuma das duas filhas pegaram gosto pela atuação na concessionária. E eu não as critico por isso, muito pelo contrário, eu entendo. Talvez a fase de que as meninas, a Samantha e a Isabela, se entendem por gente, talvez tenha sido a fase mais desafiante da nossa empresa. Então, imagina uma criança, a partir de, sei lá, de 5, 6 anos até a idade da escola, 13, 14, 15 anos, vendo um pai chegar em casa preocupado, tenso, estressado, não é? Então, quem é que quer isso para a vida? É muito. Eu acho que a gestão de uma empresa, seja o tamanho que ela tiver, é, tem aquela coisa da vitrine, tem aquela coisa do glamour, tem aquela coisa de vender, no meu caso, veículos, né, automóveis, que são objetos de desejo e tudo mais, mas os bastidores só nós sabemos, né? E nós e as nossas famílias, que é quem suporta a nossa chegada em casa no fim do dia. Então, não fiz sucessores, vinha muito preocupado com a tendência do negócio. A Mitsubishi, que é a marca que eu represento, mudou a gestão da montadora, colocou uma gestão mais agressiva no melhor sentido da palavra, com a missão de ganhar mercado, com a missão de crescer, com a missão de expandir. E nós, enquanto empresa familiar, nós não teríamos o braço, nós não teríamos a capacidade financeira, a capacidade de gestão, de assumir o porte que a montadora entende que o Mato Grosso merece, né? E foi nesse momento que eu recebi o convite do grupo Saga, e essa história é uma história interessante porque os diretores do grupo me ligaram um dia, eu era presidente do sindicato ainda, falaram: Paulo, podemos passar aí e conversar uns 15 minutos? Falei: claro que pode. Eu achei que fosse algum assunto do sindicato, Detran, Cefaz, alguma coisa relacionada a sindicato laboral. Recebi o pessoal e eles falaram: olha, a marca nos ofereceu a bandeira numa cidade do interior.
Aí eu falei, puxa, que bacana, nossa, eu sou muito fã de vocês, a marca é sensacional, os produtos são produtos de prestígio, é muito fácil lidar com eles têm uma velocidade de manobra muito rápida, diferente de grandes marcas em termos de participação de mercado. E fui falando tudo que eu pensava da Mitsubishi, mas com muita sinceridade, né? E no final, meio que de brincadeira, eu falei, inclusive, se vocês quiserem levar Cuiabá no pacote, podemos conversar. Aí um olhou para a cara do outro e falou, cara, é exatamente isso que a gente veio fazer aqui. Não faz sentido nenhum a gente ter uma revenda no interior sem ter a capital. E não faz sentido nenhum a gente ter a capital sem ter você. Eles falaram isso para mim, pela sua experiência com a marca, pela sua condição do negócio e tudo mais. Então, incrível como a partir daí a conversa fluiu de uma maneira extremamente respeitosa, com os nossos valores familiares, com os nossos valores do que a gente construiu ao longo do tempo. E eu já era fã do grupo, fiquei mais ainda na pessoa do Sérgio Maia, né? E todo o time. A qualidade do tratamento que eu tive com eles foi realmente algo extremamente positivo. E a cada dia eu fico mais fã dessa situação e muito feliz com essa transição, né? E aí você me perguntou sobre os desafios, né? Os desafios é assim, eu não tinha, vamos dizer assim, eu não tinha muito que dar satisfação para as pessoas, apesar de todo o respeito que eu tinha pelo resultado. Eu tinha alguns parâmetros de referência, eu sempre comparava o resultado da nossa empresa, enquanto familiar, com algumas referências que a gente tinha, por exemplo, Campo Grande, que é uma capital que eu acho que dá para comparar, as outras concessionárias do interior do estado. Então, tinha mês que ia melhor, tinha mês que ia pior. O nosso negócio, assim, nós temos várias atividades dentro da própria empresa, né? Nós vendemos veículos, nós temos uma prestadora de serviço de oficina, serviço mecânico, funilaria, pintura, venda de peças, agregados, de uma maneira geral, que ele chama de F&I, né? Então, às vezes uma coisa vai bem, a outra não vai tão bem, uma dá suporte para a outra, às vezes toda a operação da concessionária não está muito bem, vem uma grande venda direta que a montadora faz e nós somos contemplados porque o destino é aqui a nossa área, e nós fomos tocando por muitos anos, né, com essas referências de resultado. E a hora que você migra para um grande grupo, Márcio e Marcela, você olha para um lado tem um craque, olha para o outro lado tem outro craque, o que você precisa ser tem o suporte da melhor qualidade, tem uma controladoria que te municia de todos os parâmetros que você pode imaginar, a cada dia do mês, você não tem só o fechamento do mês lá no dia 30, e o resultado do mês aparece com uma caixinha de surpresa. A gente sabe a cada dia do mês como a coisa está fluindo. Nós temos, apesar da marca do grupo ter várias marcas, existe, obviamente, a concorrência, né? Mas existe também uma troca de informações importante para que cada empresa possa crescer a régua, né, do atendimento, a régua da excelência, ela possa crescer no grupo como um todo. Então, você imagina, fazendo uma analogia, é como se eu estivesse viajando em um túnel que eu praticamente não sabia o que acontecia do meu lado esquerdo, do meu lado direito, quem estava na frente, quem estava atrás, e esse túnel foi tirado de cima de mim e eu passei a entrar num fluxo de informações muito grande, muito grande. Confesso que aos meus 60 anos de idade aqui, é desafiante eu acompanhar o ritmo da moçada, né? Os outros diretores são bem mais jovens do que eu, mas eu me sinto extremamente isso. Quando eu saí da Shell lá em 2002, até hoje, até 6 meses atrás, antes da transição, eu sentia falta desse ambiente corporativo, competitivo, no melhor sentido da palavra, onde não tinha espaço para, enfim, nada que não fosse voltado para o resultado. E que esse resultado seja entendido como algo que é um todo, não é só número, não é só lucro. A Saga, por exemplo, tem um trabalho de endomarketing impressionante, muito forte, muito bonito, um trabalho muito bem feito, que os funcionários eles valorizam extremamente o fato de fazer parte desse grupo. Então, assim, eu me sinto um enorme ganhador nesse processo.
Olha Paulo, só, eu te queria dizer que incrível, né? Barreto, você desculpa eu te interromper. Pode ser, BN, tudo Por bem. conta disso. Guarda essa pergunta que eu sei que ela é boa. A gente tem, Paulo, Repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora e daqui a pouco a gente segue firme e forte com vendas e negócios. Não saia daí, aproveita e manda sua pergunta. 99803-5580 é o nosso contato direto e eu prometo que a gente volta bem rápido. Volta, Washington Guimarães, com as bênçãos, inclusive, de Washington, que comanda a nossa nave, terça-feira, dia de vendas e negócios, 15 de outubro. Eu sigo aqui muito bem acompanhada por Márcio Barreto e hoje Paulo Boscolo é o nosso convidado. Em pauta, desafios da transição, gestão familiar para grandes grupos. O Paulo, que viveu isso recentemente, já compartilhou um pouco da sua trajetória, da sua história de vida. E Barreto, antes do intervalo, ia fazer aquela pergunta boa, aquele questionamento que o nosso ouvinte está esperando. Barreto, meu amigo, fique à vontade. Primeiro, eu queria dizer que você fica linda de fone de ouvido, viu, Marcela Vasconcelos? Para de ser falso que você detesta. Marcela, Verdade ou mentira? tem um detalhe, minha amiga. Ah, A verdade será dita agora. Paixão vai. sabe o que eu estou falando. Você fica bem com fone ou sem fone, minha amiga. É isso que importa. Amigo, É isso que vale. pro próximo eu prometo providenciar um igual ao seu, porque você não gosta. Eu só respeito a sua pessoa. Só boba. Ô, Marcela, obrigado pelo carinho, tá, Marcela? É legal que o Paulo Boscolo falou, contribuiu para a gente aqui agora sobre essa transição familiar, né? Ou essa sucessão também, né? Perceba que você falou o exemplo da sua filha, que você super entendeu, né? E que muitas empresas, às vezes, não têm mesmo como fazer. E aí, normalmente, vem de fora essa sucessão, no caso que não seria dentro da família, mas alguém que vai tomar esse posto, né? Que a gente, de repente, esperava que fosse ser uma segmentação da família. Mas eu gosto quando você fala sobre o encontro do Paulo Boscolo, que eu já conhecia, né? E também o grupo Saga, que eu conheço muito bem. Então, poxa, que junção incrível, Paulo, que junção. E a minha pergunta vem sobre justamente a cultura organizacional, né? A gente ouve muito falar que a cultura, Paulo, a empresa que acha que não tem cultura, ela tem cultura, que é justamente os seus valores, seus princípios. Isso normalmente vem da família, isso vem da educação que seu pai te deu, que a nossa mãe nos deu. Então, isso reflete no seio de uma empresa, né? Então, eu queria que você falasse para a gente, nessa transição, como é que fica essa cultura da empresa familiar que está ali, né? Que está no seio, de lá que veio. Como é que a gente consegue fazer também essa transição da cultura organizacional? Olha, Márcio, essa pergunta eu acho que ela é fácil para mim. Eu acho que o motivo de eu ter sido convidado para permanecer no grupo, para permanecer na direção da empresa, foi por existir esse alinhamento de princípios, sabe, de respeito às pessoas. Legal. Nós entendemos a Tauro. O meu pai era um apaixonado por mecânica e eu costumo dizer que a Tauro nasceu de dentro para fora. Então, eu acredito que tem muitos clientes nossos nos ouvindo nesse momento, clientes Mitsubishi nos ouvindo nesse momento, e eles vão concordar comigo que o veículo ele encanta, o veículo seduz pelo design, pela performance, por uma série de coisas, mas nós entendemos que o que fideliza o cliente é a equipe de pós-vendas. E eu acho que essa foi o meu passe, está valendo o que está valendo no grupo por causa disso. Porque eles entendem que nós temos uma performance acima da média em pós-vendas. O nosso nível de satisfação dos clientes é muito positivo. Eu tenho certeza que tem clientes que está conosco não só pela qualidade do produto, mas pelo pós-vendas. E essa é uma coisa que, quando a gente faz essa migração de uma empresa familiar para um grande grupo, com todo, assim, eu me sinto como se eu estivesse dirigindo um Fusca, sem demérito nenhum, mas como figura, né? Um Fusca, e hoje eu recebi uma Ferrari, vai. Então eu tenho muito mais recurso, eu tenho mais potência, eu tenho mais uma série de coisas, mas uma coisa não muda. Quem faz o resultado
propriamente dito, quem realmente realiza o resultado da empresa são as pessoas, seja na empresa familiar, seja no grande grupo. Vai aqui meu enorme agradecimento na pessoa lá do Bruno, nosso gerente da oficina, e a equipe dele, com os consultores, a Edelise, o Carlos, o Clóvis, né? E também na área comercial, o Juliano, que chegou para jogar com a gente no time, o Gonçalo, o Luciano, o Miranda, a Fabrícia, o Marcelo. Esse pessoal é que realmente você pode fazer o que você quiser, você pode ter o melhor plataforma de gestão, você pode ter o que for, mas o que realmente carrega o piano são as pessoas. E quando a gente faz a transição de uma empresa familiar para o grande grupo, tem algumas coisas que, Sim. no dia a dia, algumas coisas práticas que mudam muito. Então, talvez o maior desafio foi, talvez até tenha sido, as pessoas acreditar, essas pessoas que eu acabei de mencionar, em nome delas, todo o restante do time, né, de entender os benefícios e as mudanças operacionais, eles entenderem que vale a pena, porque no resultado final todo mundo ganha. Que tremendo. E é legal que você citou o exemplo baseado, inclusive, no seu momento, dentro do próprio Grupo Saga, mas eu acho que tem muitas empresas familiares que querem se tornar grandes grupos, né? Grandes empresas. Eu acho que aí essa resposta até vem, né? Eu queria até que você acrescentasse um pouquinho para a gente, trazendo, na sua opinião, qual tipo de treinamento ou desenvolvimento pessoal que seria necessário para essa transição, né? Eu estou a dizer, não seria nem não estou nem falando do Paulo Bosco agora, mas essa empresa que é familiar, que a gente sabe, né? Tem que falar com titia, papai não gostou muito, peraí, né? Dessa empresa que quer crescer, que não seria nem a empresa do Paulo mais, estou falando agora dessa visão do nosso ouvinte CBN, que está nesse momento. Pô, cara, eu comecei aqui em casa, todo mundo participava, mas agora chegou o momento de profissionalizar, de colocar um negócio mais profissa, de crescer, de ficar um grupo maior agora, né? A gente não vai saber em que escala, mas o que você acha? Uma consultoria? O que se encaixa bem, Paulo, com a sua expertise? Olha, eu tenho uma professora em casa também, né? Uma tremenda professora, Ana Galo, e eu acompanho o trabalho dela. Pô, Eu bacana. posso responder não só pelas coisas que a gente executa na empresa, lá na Tauro, como o trabalho que ela presta em outras, em outras empresas. Então, independente do tamanho da empresa, o nível de informação que nós temos hoje, e você é um canal impressionante, você é assim, um comunicador excepcional e um formador de vendedores, um Obrigado. formador de profissionais realmente de sucesso, não pode parar no tempo. Né? Enquanto a minha vida associativa, desde sempre, eu sempre estive muito conectado em congressos, em reuniões, em cursos e tudo mais. Então, assim, o segredo é não parar no tempo, é não acomodar, é estar vendo as tendências. E se hoje, eu te digo mais, as coisas não acontecem por acaso. Eu acho que, assim, se hoje eu faço parte do Grupo Saga, é por conta da minha vida nesse mundo associativo. Talvez, se eu não tivesse atuado como presidente do sindicato, diretor disso, diretor daquilo, nesses trabalhos que são voluntários, talvez as pessoas não me conhecessem, não conhecessem o meu potencial. E então, assim, a gente não pode ficar respondendo sua pergunta. A gente não pode ficar no nosso casulo, a gente não pode ficar na zona de conforto. A gente tem que procurar o que existe de referência das melhores práticas, seja numa empresa familiar, seja num grande grupo, para poder estar sempre competitivo. Eu acho que assim, a gente tem, para quem, por exemplo, quem é o empregado, né, trabalha numa empresa, tem uma frase que um antigo gerente meu da Shell dizia, que é muito importante, que é: você não tem que cuidar do seu emprego, você tem que cuidar da sua empregabilidade. Você tem que estar com o seu currículo pronto, e isso vale para o empregado, e isso vale para a empresa. Né? Uma empresa que, eventualmente, para um cavalo arriado na frente, como aconteceu conosco, e está sincronizado, está sintonizado na evolução das coisas, na melhoria que as coisas têm acontecido no mundo corporativo, tem que estar pronto para entrar nesse ritmo e continuar o crescimento, mudando a cultura para um grupo grande. Barreto, Legal, me quando a gente fala permite. de grandes grupos, Perdão, claro, amigo. claro. Eu fiquei com uma dúvida ouvindo Imagina. você.
da mistura de sentimentos, porque eu imagino que, principalmente quando é familiar, começa com você, né, com seu pai, a sua família, nesse momento, devem existir desafios internos muito grande, né. E uma coisa está me chamando a atenção é o delegar, porque essa transição, um profissionalismo, delegar, atribuir as funções, como é que você, conseguiu administrar essa mistura de sentimentos e de decisões tão importantes? Porque imagino que também é uma ânsia e uma pergunta que deve estar na mente de muitos que nos ouvem agora. Olha, na verdade eu acho que eu acabei absorvendo até mais coisas do que eu tinha antes, né? Enquanto gestor da empresa familiar, eu tinha uma irmã cuidando da parte financeira, o cunhado cuidando da parte administrativa, aí eu tinha o sobrinho, sabe o guri do marketing que toda empresa tem? Eu tinha o guri do marketing, que é o Paulo Henrique, uma figura fantástica, que inclusive está desenvolvendo sua carreira também como independente do laço familiar, o que me deixa muito feliz. E no grupo eu acabei absorvendo muita coisa que eu tinha esses braços, né? Então, acho que isso é que eu falei mais cedo, a coisa da gente ter que ter a capacidade, a flexibilidade para se adaptar aos processos. Da mesma forma, eu passei a ter gestores junto comigo com melhor preparo, com melhor formação, e eu em condições, inclusive, cobrar resultados melhores em função do suporte que eles sabem que eles têm. Então, eu acho que é um processo de evolução que todo mundo cresce e a gente tem que estar atento para tirar o melhor proveito disso. Boa, boa. E bacana essa resposta, porque, como a Marcela falou, tem muito sentimento envolvido, né? E ao mesmo tempo tem muito conhecimento, né, Paulo Boscolo? Eu queria muito que você dissesse para a gente como é que você enxerga os pontos cruciais que a gestão familiar pode ensinar um grande grupo e onde um grande grupo fala, poxa vida, né? Quanto ele agrega na vida daquele que era uma empresa familiar. Eu acho que isso passa a questão das pessoas, os valores pessoais, a gente valorizar cada um do time e saber que nem todos funcionam da mesma forma, né? E isso eu trago do esporte também, né? Tem, por exemplo, tem vendedor que se eu dar uma bronca, eu acabo com ele. Tem o vendedor que se eu não der a bronca, Uhum. ele se acaba, entendeu? Então, eu acho Uhum. que quando você está numa empresa que você tem que resolver tudo, você tem que extrair mais disso do que quando existe uma regra padrão, né? Eu acho que esse é o aprendizado. Eu acho que é com isso que eu talvez possa estar contribuindo com o grupo, a forma de lidar individualmente com cada um e tentar trazer com isso o melhor resultado. Não, legal. Assim, eu queria até, como a gente falou, né, tem bastante gente aí que está nesse processo. Pô, tem uma empresa aqui que é familiar e estou querendo expandir, quero profissionalizar mais, quero ser grande, né? E não que uma empresa familiar não possa ser grande, né, Paulo? A gente sabe disso, você inclusive é um exemplo disso, Claro. mas está sempre buscando um outro caminho, que são duas alternativas, né? Então, você acha que tem alguma diferença aí na abordagem de mercado entre a empresa familiar e um grande grupo, né? Que você acha que consegue, que diferencia ali? Poxa, a gente já falou no início sobre tomada de decisão, que é uma coisa diferenciada, né? Eu já vi isso na prática também, tá, Paulo? Eu já estive em empresas familiares, trabalhando com empresas familiares, que eu percebi que a coisa acontecia, ó, e às vezes outros grupos eram mais demorados, né? Da mesma forma que um grande grupo com seus processos bem ajustados tomava decisões muito mais rápidas, enquanto um ia esperar o pai responder, sabe, aquela coisa toda. Como é que você vê, então, as diferenças de abordagem de mercado nesse processo? Torna a dizer, a pergunta nem é voltada hoje para o grupo Saga, para a Mitsubishi, para o Paulo em si, mas a sua visão como gestor, que já esteve, né, na empresa familiar por longa data, já esteve no mercado corporativo e agora continua aí como grande executivo também do Grupo Saga. Márcio, eu acho que tendo profissionalismo, não existe muito essa diferenciação.
se a empresa é familiar ou se é um grande grupo. Tendo profissionalismo e tendo a competência, a formação técnica para tomar essas decisões, você está falando, inclusive, a própria Mitsubishi é um exemplo, a Mitsubishi montadora é um exemplo, né? Existe um conselho que é a família do Dr. Eduardo Souza Ramos, né? E nesse sentido, talvez seja mais fácil a Mitsubishi tomar uma decisão mais ágil do que uma montadora que tem 20, 25% de market share. Nós vemos, por exemplo, as limitações que nós temos. Vou fazer uma comparação aqui. Duas marcas japonesas, a Mitsubishi e uma outra, seja uma Toyota, seja uma Honda, o japonês tem assim, extrema resistência à mudança, eles são extremamente competentes, quando eles demoram talvez para tomar uma decisão, mas quando tomam, ela é uma decisão que normalmente é muito bem embasada, mas nós, por exemplo, temos a possibilidade de criar modelos exclusivos, modelos personalizados, modelos customizados, com muito mais velocidade do que uma marca que demanda mandar essa decisão lá para o Japão, para o conselho, para avaliar isso, aquilo. Então, a Mitsubishi, inclusive, lançou ontem uma versão do Eclipse Cross, o Eclipse Cross Motorsport, que é produto de uma pesquisa feita com clientes aqui do Brasil, né? Como que vocês sonham com um carro que tenha o espírito da aventura, do lifestyle, do isso, do aquilo. A partir dessa pesquisa, em um breve espaço de tempo, foi lançado um carro incrível, um carro que é baseado no carro de produção de série, mas que a indústria que é no Brasil teve condições de fazer algumas transformações muito bacanas. Então, eu acho que tem mais a ver com a competência mesmo, com o comprometimento, com o preparo, do que se é grande grupo ou se é família. Legal. Marcela, quer acrescentar, Marcela? Não, meu amigo, eu quero só pedir a atenção dos senhores, porque tem muita gente mandando mensagem. Eu vou ler aqui o carinho do Breno, que mandou mensagem. Opa. Marcela, parabéns ao Márcio Barreto por esse quadro maravilhoso que ele tem toda terça-feira. É muito bom e a gente aprende bastante. Parabéns ao entrevistado, muito bacana. E eu tenho aqui a pergunta do Oséias Nascimento. Um abraço para você, motorista de aplicativo, está ouvindo. E eu tenho a pergunta do Francisco, que ele parabeniza. E ele pergunta tanto ao Barreto quanto ao entrevistado quais os mecanismos para essa transição. No caso dele, ele coloca, né, que teve o suporte de uma grande empresa, mas ele tem vontade de dar um passo adiante. Conta para a gente que tem uma empresa familiar, mas que gostaria, até para evitar os embates que acaba tendo em família, e se recomenda uma assessoria ou a forma mais adequada para dar esse profissionalismo, principalmente que o Márcio tocou aí no ponto, quando falou da organização. Alguma dica para o nosso ouvinte Francisco nesse sentido, Barreto, Boscolo? Muito boa, hein? Vou deixar para o nosso especialista. No nosso caso, nós somos procurados pelo grupo, né? Então, aonde que entrou o suporte? Entrou um suporte do Badu e Diligência, uma empresa de auditoria que entrou dentro da empresa, fez todas as verificações possíveis para que o grupo pudesse ter a segurança naquilo que está comprando. Quando a ideia parte da empresa familiar que quer se colocar no mercado, existem empresas de consultoria que fazem esse trabalho. Existem empresas de consultoria que fazem o trabalho nos dois sentidos, tanto de buscar as empresas familiares para fazer parte do grupo, como o caminho inverso. Eu já vi casos, né, de empresas familiares, falam, olha, não tem sucessor, eu estou, enfim, estou preocupado com o futuro, os grandes grupos tomando cada vez mais espaço no mercado, tudo mais, eu quero fazer a transição, né? E existem empresas que fazem esse trabalho. Como se fossem, entre aspas, corretores. São corretores, né? São profissionais corretores que têm os contatos tanto desses, vamos chamar, dos grandes grupos, que eles sempre têm a vontade de expandir, às vezes para uma região do país, às vezes com uma marca que possa ser estratégica para eles, às vezes, enfim, uma coisa pode virar um caminho para chegar em outro ponto. Por exemplo, a empresa pode estar interessada no ponto comercial dessa empresa pequena. Então, existem, sim, empresas de consultoria que fazem esse trabalho.
Perfeito. Minutos Legal, finais. Paulo. Eu preciso pedir para o Barreto conduzir as considerações, respeitando o nosso tempo, para que possam se despedir e complementar as informações como acharem prudente, porque não quero interrompê-los de forma alguma. Você nunca nos interrompe, Marcelo. Inclusive, o Paulo Bosco vai ter que voltar no programa, porque, nossa, tem muita coisa para perguntar para ele, rapaz. Tem tanta coisa, mas enfim, Paulo, só agradecer. Eu sei que você está numa expedição também, né, pelo Tocantins, rumo ao Jalapão, está até uniformizado no Grupo Saga Expedition, que é o Jalapão ao extremo. Parou um pouquinho do seu tempo aí com todo o time, inclusive, até já colocando aqui o que eu queria te perguntar, mas já endossando, você tem uma pegada família nesse processo do teu negócio, desde o início da Mitsubishi em Mato Grosso, que agora se difunde com o Grupo Saga, que é esse abraço, ter amigos por perto, né? Ter família, irmãos que compram o seu produto, e você é um grande exemplo, você é um grande vendedor. O Paulo, Marcelo, é vendedor 48 horas. Mas, Paulo, só te agradecer pelo seu tempo, tá? Em estar conosco aqui na CBN. É isso, eu que agradeço o convite, um prazer. E pode chamar que vai ser um prazer. Sempre que tiver como contribuir, estarei com vocês. Obrigado. Foi ótimo, Paulo. Eu sei que você é do vôlei, mas hoje tem Brasil e Peru. Eu vou pedir pro atleta um palpite. Eu acho que hoje o Brasil vai aplicar a técnica. Eu acho que o Brasil vai aplicar a técnica do NHS hoje. Explica. Conhece o NHS, Marcela? Não conheço, não. Não Na tô hora ligando. sai. Na hora sai. Ai, 1-0 magro. 1 a Pra sair 0. do sufoco da Chorado? Tá certo. Meu amigo, Pô, quero o seu palpite 3 também. pontos do mesmo jeito. Marcelo, 3-0. Márcio, 3-0 tá legal. Boa. Márcio tá mais confiante. 3-0 acho que funciona. Marcela, obrigado, tá, Marcela? Por mais esse espaço aqui na terça-feira. Você é sempre uma diva maravilhosa. Obrigado, tá? Imagina, Até a gente, terça-feira, né? toda terça, a gente ganha e muito, porque Barreto é o próprio vendedor 24 horas, um super comunicador, Imagina. e ele, terça-feira, ele traz convidados que são referência no que fazem para falar de vendas e negócios, ainda mais nessa reta final do ano, tem feito a diferença na vida de tanta gente, Barreto, que você não pode nem mensurar. Muito obrigada, boa expedição, poste muito no seu Instagram. Qual é o seu Instagram, Barreto? O meu é Márcio_Barreto. E o Paulo Boscolo. @Paulo Boscolo. Falei certinho, Paulo? Perfeito, muito bem. Vocês dois postem muito para a gente acompanhar essa expedição daqui. Obrigada por compartilharem conhecimento. Excelente viagem. E Paulo está convidado a vir aqui na bancada. Só vale mesmo quando é presencial, né, Barreto? É verdade. Obrigado, Marcela. Imagina. Obrigada, Barreto. Obrigada, Paulo. Obrigado, gente. Até semana que vem. Márcio Barreto, em Vendas e Negócios. Te espero aqui, presencial. Beijo. Valeu. Até semana que Tchau, vem. valeu. Beijo.